É isso aí, impossíveis. A dica de leitura hoje é profunda. Tão profunda que merece até um clima diferente. Pois é, hoje eu vou falar de Silvestre, de Wagner William. Um quadrinho tão surreal que merece ser analisado em um sonho. Então, fica desperto, porque depois da vinheta eu vou falar de um dos quadrinhos mais impressionantes que eu li em 2020. Curta, compartilhe e se inscreva. Bom, voltamos da vinheta, está tudo claro, sim, está, não vai dar para fazer todo esse clima de sonhos e de mistérios, porque se você quiser esse clima de sonhos e mistérios e algo surreal, leia Silvestre. Que primeiro, vamos aqui, ó. Nossa, a Spawn Design é tão emocionante quando tem luva, quando tem acabamento gráfico. Bom, já deu pra perceber aí pela dramaticidade aqui da luva que Silvestre é uma história que vai ser tensa. E aí você pensa, bom, mas ela vai ser tensa, com muito sangue, com os assassinatos e tal. Não, Silvestre, ela é uma história assim, que ela exige muito de você, leitor. E por que eu falo que ela exige muito de você, leitor? Porque ela tem tantas nuances, tantas interpretações, que eu tenho certeza que o que eu senti lendo Silvestre, se eu passar esse quadrinho para outra pessoa, é bem capaz dela sentir uma outra sensação, ter uma outra interpretação totalmente diferente da minha. Então, obviamente, que o que eu vou falar desse vídeo é o que eu senti lendo Silvestre. A primeira coisa é que, assim, tenho que dar meus parabéns para Darkside, a editora, né, para o seu selo Darkside Graphic Novel, publicar quadrinhos assim. O que me deixa muito feliz, a obra de Wagner William. E aí você tá pensando, eu não conheço Wagner William, deveria conhecer. E porque é um quadrinho nacional muito bom. E exato, é um quadrinho nacional belíssimo. E é curioso porque eu mostrei esse quadrinho para uma colega, para uma amiga, tudo. E falei, agora eu tô lendo Silvestre, não sei o que. Eu acho que eu fiz um post no Instagram. E ela me mandou assim, mas de quem que é o autor? Eu falei, é um brasileiro e tal. Ela, nossa, mas é quadrinho nacional? Pois é. E é isso que eu acho interessante, assim. Ela nem tem essa percepção do que é um quadrinho nacional e a potencialidade do quadrinho nacional. E aí, obviamente, a potencialidade do Wagner William, que é um dos autores aí que a gente precisa acompanhar e conhecer muito mais da obra. E, aliás, ele já tem obras muito marcantes e premiadas. Silvestre, e por que eu falo que é surreal, não sei o quê? O que passou sensações para mim é que tem muitas referências de vários temas. Eu acho que o Wagner William aqui deve ter feito uma pesquisa muito boa de seres místicos, seres da floresta, porque a obra retrata muito disso. Eu já vou falar um pouco mais da história. E aí, para mim, é isso. É como se Silvestre fosse quase que um filme. Se fosse pensar em filme, seria um filme do David Lynch, sabe? O Império dos Sonhos, só que aqui seria a Floresta dos Sonhos, de tão surreal. E questão até de estrutura gráfica, eu tive muitas referências, me lembrou algumas coisas do David McQueen, né, que é o capista lá do Sandman, mas o que acho que é a força aqui também do Silvestre é que eu percebo que tem aqui o Wagner William, que é tipo, isso pode ter sido referência disso, isso pode ser referência, mas o Wagner William compôs de uma maneira que você fala, é original dele. Então, por isso que eu acho que assim, é uma das melhores obras que eu li em 2020 por causa disso, né? Então, mesmo que ela tenha esse quê, que você fala, tem um pouco de quê de deuses americanos, de vários deuses se reunindo, força um pouco a barra, mas se você vê vários deuses, as suas origens, você vê aqui que tem seres tipicamente brasileiros, e aí você fala, é do Brasil, esse é do Brasil, e aí você percebe que é isso, né? De como ele reuniu várias referências e ao mesmo tempo ele trouxe para ele, pro conhecimento dele, pro universo dele. E aí eu acho isso fantástico quando o autor tem essa capacidade. Uma outra coisa, que aí sim eu vou folhear, a obra, né, ela tem desde essas pinturas, literalmente, né, até estilos gráficos, mas eu vou usar o termo simplificados, mas não é nada simples, né? Aqui, né, que seriam mais rabiscos, né? Mas a gente sabe que não é nada fácil também ter esse tipo de rabisco, né? Vamos não deixar claro também. Você vai passando e você vai conhecendo essa floresta, esse local, que basicamente um senhor vai lá fazer a torta e... deixando bem resumido, tá? E aí nessa cabana do senhor, no meio da floresta, começa a vir vários seres da floresta comendo um pedaço dessa torta. Encanto visual total, e eu tenho uma coisa meio que pra mim é quase uma coisa onírica, porque você não sabe em determinado momento o que é real, o que é fantasioso, o que pode ser uma ilusão, o que pode realmente estar acontecendo. E eu acho que quando você consegue isso numa folha de papel, numa história assim, e passar essa sensação, são para poucos. Uma coisa que pra mim fica muito marcado na história é a questão que você pode até falar que tá falando de uma história de velhice. Sim, pode ser interpretado como uma história
história de solidão no fim da vida. E é fenomenal quando você começa a ter esse tipo de interpretação sobre a história, de como é ficar sozinho, essa solidão. Também, apesar de você ver muito texto em algumas páginas, né, é uma história de silêncio, porque você está no meio da floresta e às vezes tem uns silêncios que aí, essa página aqui, ó, muito boa. E aí você percebe que é uma reflexão, é aquela reflexão visual que vai fazer você refletir sobre as passagens, e isso também é fenomenal. E uma coisa que pra mim é que possivelmente eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês, que é a brincadeira que ele faz com os tipos, né, com a tipografia, que tem aqui essa tipografia, existem alguns tipos de tipografia que ele usou, só que em alguns momentos ele consegue colocar graficamente o que a palavra quer dizer. Então quando você coloca abandono, ele exclui algumas palavras, por exemplo, ou quando ele vai falar de invertido, ele inverte algumas letras. E isso é um exercício criativo, um exercício gráfico fantástico, que é a palavra conseguir representar com seus tipos o que ela significa. E para mim eu vejo que esse é um exercício que você vê que é do autor. Ele não apenas escreveu a palavra, ele também representou graficamente a palavra e o que a palavra significava. E aí isso, quando você percebe esses detalhes, a obra vai se tornando mais rica ainda. E aí você fala, meu, é um trabalho assim quase que genial para mim. Fala, meu, o cara conseguiu representar graficamente com o seu desenho, o texto é muito bom e ainda nas palavras, em determinadas palavras, ele teve essa sutileza. Que em poucas obras eu vi isso, em poucas obras de quadrinhos eu vi isso. Então, como, né, mais uma vez falo, design apaixonado por projeto gráfico, então é maravilhoso. Os enquadramentos, algumas soluções que ele pensou em enquadramentos, então todo esse movimento realmente é uma obra que, assim, vale a pena ter na sua estante. E eu tenho que confessar que é uma obra que eu vinha namorando há muito tempo. O preço dela eu acho que, assim, é um pouco elevado, mas, mais uma vez, vendo agora a obra em minhas mãos e sentindo e lendo, acho justo, certo? Porque, mais uma vez eu falo que se você quer uma obra bem acabada, com um bom acabamento gráfico, isso tem um custo. O fato de ter uma luva com um hot stamp aqui dourado tem um custo. E aí a luva até tem você percebe que tem um laminado, a luva é laminada. Só que em alguns momentos ele consegue, o fato de ser lombada quadrada costurado, mas tem um acabamento aqui da capa dura. Então também tem a folha que passa aqui, que também eles optaram por ter impressão nessa folha de guarda, então isso também tem um custo. Vendo todos esses detalhes do projeto gráfico, você entende o custo elevado da obra, e aí para mim isso depois acaba sendo justificável esse valor, não só pela obra, mas assim, é uma obra de um quadrinista nacional que eu tenho certeza que vai ser um dos grandes expoentes, assim, que daqui 10 anos, nem isso, se bobear até menos, vão ter exposições sobre o Wagner William e as obras dele, que por sinal tem outras obras, e obviamente que eu vou atrás agora, porque para mim ele vai ser um autor que vai ter que estar na minha estante sempre. Inclusive, vou até tentar fazer uma entrevista com ele. Vou correr atrás disso, tá bom? Então, essa é a minha dica de leitura, uma super dica. Eu vinha namorando, era o meu sonho e sonho realizado. Eu vou ter que terminar desse jeito piegas esse vídeo, tá bom? Curta, compartilha, se inscreva nesse canal. Espero que você tenha gostado da dica de leitura. Se você gostou, não se esqueça, aqui na descrição do vídeo tem um link se você quiser adquirir o seu exemplar, tá bom? Então, até um próximo vídeo, até um próximo sonho. Vamos apagar as luzes de novo. Tchau, tchau.